Bom dia, amado, amada irmã, não é? Que a graça de Deus esteja contigo, não é? Nós estamos aqui mais uma vez para refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu tenho buscado ao Senhor nesses dias e tenho sentido de refletir sobre o sermão escatológico de Jesus, não é? É importante nós entendermos os tempos de Deus, né? Em Mateus 16:1, Jesus chega para os fariseus e saduceus e questiona eles, dizendo assim: vocês conhecem os tempos, o clima, vocês podem prever o clima, o tempo, mas vocês não sabem discernir os tempos de Deus, não é? Então, Jesus chama a atenção deles criticamente sobre esse assunto, né? Esse assunto é um assunto que não é muito fácil de se interpretar, mas exige um conhecimento bíblico razoável, né? Exige também uma cultura geral de história, especialmente história contemporânea. Mas eu não me coloco aqui como dono da verdade, mas eu me coloco aqui junto de você, né? Que tem um coração que deseja compreender, né? Que deseja corresponder ao Senhor nesse tempo. E eu me lembro aqui daquela figura de Daniel, não é? Na Babilônia, quando ele entende uma questão referente aos tempos, né? De permanência ali na Babilônia, ele busca Deus e ele recebe uma resposta nos seguintes termos: desde o primeiro dia que você inclinou seu coração a entender, por causa disso eu vim, não é? Então queremos ter esse coração agora de compreender, não é? Em João 16:13 vai dizer que o Espírito Santo ele vai nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo ele vai nos anunciar as coisas que hão de vir, não é? Então aqui nós vemos um viés profético, não é? Na atuação do Espírito Santo dentro de nós, né? Jesus promete que o Espírito Santo iria nos fazer entender, não é? A respeito dos tempos também. Bom, o sermão escatológico de Jesus, ele se encontra em Mateus, capítulo 24, de 1 a 31, em Marcos, capítulo 13, de 1 a 37, em Lucas, capítulo 21, de 5 a 36. Não é? Então, esses três evangelhos, eles têm esse sermão escatológico de Jesus, com algumas diferenças, né? Mas depois nós temos uma sessão só de parábolas, onde Jesus ele vai falar sobre as posturas que nós precisamos ter ante esses acontecimentos, né? É muito importante, né? A gente não só compreender o tempo, mas ter a sabedoria de como nós vamos reagir diante desses acontecimentos dos últimos tempos, né? Mas a primeira coisa que tem aqui em Mateus, no sermão escatológico, diz assim: e Jesus respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, não é? Então, o ambiente aqui é um ambiente do engano, né? Então, hoje nós estamos vivendo isso, não é? Nós abrimos a internet, né, e nós nos deparamos com muitas fakes, né? O pessoal chama de fake, né? O que é o fake? O fake é o engano, é a mentira. Nós estamos nesse ambiente. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4:1, ele vai falar que nos últimos tempos, não é? Haverão espíritos enganadores, doutrinas de demônios, falsos ensinos, não é? E ele vai produzir, vai atingir, vai alcançar aqueles que têm uma consciência cauterizada. Terrível, não é? Está falando até proibindo o casamento, não é? Então, essa coisa de proibindo o casamento aponta para um ataque à instituição familiar, não é? Nós temos hoje visto isso, né? Como que a instituição, a família, tem sido solapada por tantas ideologias nefastas, contrárias aos princípios de Deus, não é? Então,
é muito curioso a gente pensar que Deus ele permitiu esse isolamento social que nós estamos vivendo, né? E nos trouxe para dentro das nossas casas, das nossas famílias, né? Deus está operando no seio da família, né? Conforme Malaquias 4:6, nos últimos dias eu converterei coração de pais a filhos e coração de filhos a seus pais. Não é? Então, em Efésios 4:14, o apóstolo Paulo também vai falar de uma maquinação do erro, uma maquinação do engano. O que é uma maquinação? Uma maquinação é um projeto. Existe uma agenda a ser implementada, né? E nesta agenda a ser implementada, né, nós temos aí dentro dessa agenda a maquinação do erro, não é? A intenção é enganar, a intenção do inimigo é enganar mesmo, não é? E eu entendo lá, eu me identifico com aquela palavra de 1 Coríntios 13:11, quando o apóstolo Paulo vai falar, teve um tempo que eu era menino, mas depois de alguma experiência eu desisti das coisas de menino e me tornei e decidi ser homem, não é? Então eu creio que Deus está levantando uma igreja que não é mais menina, né? Uma igreja que é mulher feita, não é? E eu creio que Deus está fazendo isso. Em 2 Tessalonicenses 2, de 10 a 11, o apóstolo Paulo vai falar também, né, que todo esse ambiente de engano, ele passa pela vontade permissiva de Deus, porque as pessoas não abraçaram o amor da verdade e elas vão crer na mentira, não é? Então, quem rejeitou a verdade não terá desculpa, né? Porque foi pego pela mentira. Não é? Em Mateus 25, 1, não é? Jesus ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens, né? E nessa parábola ele vai falar sobre a lâmpada, né? E o azeite da lâmpada, né? Porque as virgens nécias, elas não tiveram azeite reserva, não é? E esse azeite, o que ele produzia? Ele produzia luz, não é? O grande dilema entre elas é que as nécias acreditavam que o noivo viria antes da meia-noite, não precisariam de tanto azeite. Mas as prudentes, elas não sabiam, né? Em função dessa incerteza, elas resolveram se munir de um azeite reserva, não é? E Jesus e o noivo, né? Ele veio, foi anunciado à meia-noite, não é? Um arauto anunciou, e nós temos muitos arautos aí pela vida, né? Nesses sinais que estão se cumprindo, né? Muitos arautos estão avisando o noivo está chegando, né? E aí em plena madrugada, aquele noivo ele chega, né? Em densas trevas ele chega, e elas precisaram daquela luz. Elas iam acompanhar aquele noivo, não é? Até a noiva, né? E elas precisavam de luz, não é? Então, em Salmos 119 e 105 vai dizer que a palavra ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Nesse tempo de trevas nós precisamos discernir, né, exatamente aonde pisamos, como decidimos, não é? Em Romanos 8:19 vai dizer que a natureza, a criação, ela geme, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Ela quer ser liberta da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deus está levantando filhos livres, não é? Né? Aqueles, segundo Tiago 1:25 fala que aqueles que olham para a palavra, né, eles abraçam a lei da perfeita liberdade, não é? Em Atos 17:11 vai falar de uma igreja, a igreja de Bereia, que era uma igreja apegada à palavra, não é? Que sabia discernir a palavra, não é? Então é isso que eu desejo para você nesse tempo, né? Para nós, né? Que estejamos sensíveis a palavra de Deus. Que Deus abençoe seu dia, meu irmão querido. Amém.